Bom, pessoal, muito bom dia. Vamos iniciar então nossa aula especial para a final, conforme prometido por mim, para a turma do primeiro NA. Tá certo? Bom, pessoal, vocês sabem, a pretensão dessa aula necessariamente não é esgotar todo o assunto, porém, vamos aqui traçar algumas linhas de maior importância e que, somando com o resto do assunto, vocês conseguirão ter um desempenho melhor. Tá certo? Então, podemos dizer que essa aula é uma aula revisória que irá abarcar os pontos mais importantes para a prova final, mas que não esgotará todo o assunto, tá certo? Ou seja, sirvam-se dessa aula somando-se aos demais conteúdos que eu disponibilizei para vocês ao longo desse semestre, tá certo? Então, pessoal, vamos começar. Um ponto de riquíssima importância para essa prova final, certamente, é a constatação do positivismo filosófico. Vocês sabem, a palavra positivo, ela significa o que é posto, estabelecido ou reconhecido como um fato. Pessoal, vocês se lembram muito bem do período histórico onde se evidenciava o direito sacralizado e a passagem desse período sacralizado para abarcar o período positivista. Nesse interregno nós tivemos o direito natural racional. Tá certo? Então, saltemos do direito sacro ao positivismo jurídico. O que é que vigia, o que é que existia nesse período conhecido como período positivista jurídico? Pois bem, antes de positivista jurídico, nós devemos compreender que o positivismo, por si só, ele é um pensamento, antes de tudo, de natureza filosófica. É uma forma de pensar. São ideias, são circunstâncias que perfazem uma metodologia de pensamento, uma forma de compreensão da vida. E isso não existia apenas no direito. Pelo contrário, o positivismo ele trouxe cientificidade à humanidade, ele trouxe cientificidade aos demais estudos. Tá certo? Então, podemos dizer que lá pelo ano de 1830 é que Saint-Simon começou a pregar, digamos assim, um método exato das ciências e tentar puxar essa exatidão para a filosofia. Ou seja, o que seria um método exato? É a capacidade, pessoal, de comprovar algo diante de um teste, diante de uma certeza. Ou seja, a previsibilidade. É dizer, se eu arremessar esse grampeador a determinada altura, independente da altura que eu arremesse, ele sempre cairá com a mesma velocidade. Não me perguntem coisa de física agora, tá certo? Mas enfim, ele sempre cairá com a mesma velocidade. O que quer dizer, pessoal, que esse é um dado do que se pode constatar. Da mesma forma, aqueles que detêm determinada doença, se tomarem determinado remédio, certamente obterão os mesmos efeitos que os demais. Então essa ideia de previsibilidade, ela surgiu através dessa compreensão do positivismo, embarcou, sem dúvida alguma, todo o cenário intelectual da época, chegando, claro, também ao direito. Então, pessoal, podemos dizer, até o próprio filósofo Auguste Comte, que também foi um dos que mais marcaram essa perspectiva de pensamento, lá pela segunda metade do século XIX, nós podemos dizer, certo, que a grande característica do positivismo é a devoção à ciência como o único guia da vida intelectual e social do homem. Ou seja, essa previsibilidade, esse controle do homem sobre a natureza, marcou o entendimento científico, marcou o que significa ciência, marcou o surgimento do domínio do homem sobre a natureza, o domínio da ciência. Então, pessoal, para o positivismo, aqueles cientistas, aquelas pessoas que estudavam aqueles procedimentos, para eles, esse seria o único conhecimento, a única moral. E digo mais, para eles, a única religião possível. Ou seja, o positivismo ele acompanha e estimula o nascimento e a afirmação da organização técnico-industrial da sociedade moderna e expressa a exaltação otimista que acompanhou a origem do industrialismo. Tá certo, pessoal? Então, devemos marcar, pessoal, que na ideia de positivismo filosófico, o que vige é a ideia da ciência como o único conhecimento possível.
A ciência não exclui dessa forma outros conhecimentos ou outras ideias. O que é que se importa para que a gente possa levar em consideração agora? É que para a ciência só interessa estudar aquilo que puder ser comprovado cientificamente, aquilo que puder ser justificado através da previsibilidade, aquilo que puder ser testado, que puder ser comprovado. E todo o mais ficaria no campo da metafísica, que interessa a outras áreas do conhecimento que não interessam à ciência, ou seja, metafísica, onde ficaria o campo da religião, questões de ordem moral, envolvendo o campo da ética, tudo isso, pessoal, em um cenário à parte. Mas para a ciência, para os adeptos do positivismo, a ciência seria o único conhecimento possível, tá certo? Então, quais são as teses fundamentais do positivismo? Acompanhe comigo na aula, pessoal. A ciência é o único conhecimento possível e o método da ciência é o único válido. Portanto, o recurso a essas escalas de princípios, não acessíveis ao método da ciência, não dá origem a conhecimentos. Para eles, pessoal, metafísica seria um estudo à parte, que não interessam aos positivistas, que não interessa à ciência. Ou seja, para os positivistas, só pela ciência é que você pode alcançar o conhecimento. Fora disso, não é de interesse da ciência, não é de interesse desses estudiosos. Por outro lado, pessoal, devemos levar em consideração que o método da ciência ele é puramente descritivo, ou seja, ele se volta a descrever os fatos e mostrar as relações constantes entre os fatos expressos pelas leis que permitem a previsão dos próprios fatos. Pessoal, isso nada mais significa do que a previsibilidade como caráter essencial da ciência. Ou seja, como eu expliquei a vocês há pouco, é saber que se eu me servir de uma conduta, se eu repeti-la 10 vezes, por 10 vezes acontecerá o mesmo resultado. Se eu repetir por 1000 vezes, por 1000 vezes acontecerá o resultado. Ou seja, isso é previsibilidade, isso é cientificidade. Por fim, pessoal, segundo eles, o método da ciência, por ser o único válido, ele deve ser estendido a todos os campos de indagação e da atividade humana, ou seja, tanto a individual como social, devem ser guiadas por ele. Por essa compreensão filosófica do positivismo, todas as ciências, todos os conhecimentos, todos os conteúdos, tudo aquilo estudado pelo homem, pelo menos a maior parte deles, deveria entrar e ingressar através da ideia aqui colocada, ou seja, ciência como o único conhecimento possível e previsibilidade como uma das características essenciais do conhecimento científico. Então, naturalmente, pessoal, movido por esse sentimento intelectual, também o direito acabou ingressando nesse campo, acabou também sendo envolvido por essa perspectiva. Isso, pessoal, foi algo que não aconteceu do dia para a noite. Não foi Hans Kelsen que trouxe a cientificidade ao direito. Não. Isso já existia, isso foi existindo ao longo dos tempos. Ou seja, não só pelo positivismo, pelo justnaturalismo racional, em que a razão começou a predominar em cima da religião, mas posteriormente, com o início, digamos assim, dessa perspectiva positivista através do direito, podemos dar a Hans Kelsen o título de pai dessa compreensão, porque só em Hans Kelsen ele atingiu seu patamar máximo. Ou seja, através de Hans Kelsen, o positivismo ele adentrou em 100%, se é que podemos dizer isso, pelo direito. Tá certo? Então vamos avançar. Pessoal, normativismo kelseniano. Pessoal, tomando como reflexo do positivismo científico do século XIX, o positivismo jurídico, como movimento de pensamento antagônico a qualquer teoria naturalista, metafísica, sociológica, histórica, antropológica, dentre outras, adentrou de forma extremamente importante na compreensão do direito. Pessoal, o que é que isso quer dizer? Para Hans Kelsen, o estudo do direito, ou seja, uma teoria que se buscasse estudar o direito, ela deveria ser afastada de quaisquer concepções que fugissem ao que verdadeiramente significaria direito. Então, para ele, o método de se estudar o direito, ele não poderia ser confundido ou ainda, digamos assim, turvado com compreensões de ordem histórica, sociológica, metafísica, com compreensões de ordem moral, se é justo ou se é injusto. Ou seja, o método voltado para estudar o direito seria então um método puro, um método purificado, apenas abrangendo o direito e a sua compreensão, tá certo? Então, podemos dizer
que Hans Kelsen, lá nascido em Viena, entre 1881 e falecendo em 1973, ou seja, não faz muito tempo que ele faleceu, ele foi considerado então o principal marco teórico do positivismo jurídico. Por isso a importância de se estudar aqui. Estudamos não só na nossa instituição, mas também em todas as faculdades de direito do mundo ocidental. Não posso falar em relação ao oriental porque é uma história um pouco diferente. Já em relação ao direito anglo-saxão, Inglaterra e Estados Unidos, penso que esse estudo é um pouco, digamos assim, menos importante do que nós trazemos aqui, mas também, penso eu, eles devem estudá-lo também, tá certo? Então, pessoal, podemos compreender que em sua obra, A Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen, ele procurou delinear uma ciência do direito desprovida de qualquer outra influência que lhe fosse externa. Ou seja, o isolamento do método jurídico. Portanto, seria a chave para a autonomia do direito como ciência. O isolamento do método. Ele não quer dizer que o direito, por si só, ele não tem envolvimento de ordem histórica ou de ordem antropológica. Não. Ele está dizendo que o método voltado para estudar o direito, ele deve ser isolado, ele deve ser purificado. Tá certo? Aqui é que estaria, de fato, a pureza do direito. Então, pessoal, acompanhando lá. Se designar como teoria pura é, de fato, propor que dela se garanta apenas o conhecimento dirigido ao direito, excluir tudo quanto não lhe pertence ao seu objeto, libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos, é, portanto, a característica da pureza de uma teoria que se volta a estudar o direito. Ou seja, estudar o direito por si só, sem intromissão de nenhuma outra passagem, de nenhum outro envolvimento, de nenhuma outra influência, tá certo? Pois bem, Hans Kelsen, ele tinha também, enquanto doutrinador do direito, podemos dizer que as suas lições ainda vigem nos dias atuais, claro, com uma certa atenuação, mas que essa rigidez que ele trouxe ao conhecimento jurídico foi de grande importância, do qual nós devemos a ele grande parte do direito que nós temos hoje. Podemos dizer, pessoal, que em seus objetivos, e aí nós numeramos 6, o primeiro deles significaria tornar purificada essa metodologia de toda ideologia ou ainda de elementos de ciência natural. Então vamos estudar o método por si só, sem intromissão de outras passagens. Por outro lado, seria uma teoria jurídica consciente da legalidade específica do seu objeto. Ou seja, vamos estudar o seu objeto, não vamos misturá-lo com outras ideias. Por fim, abstrair da jurisprudência os raciocínios da política jurídica. O juiz, através dos julgamentos reiterados, dos precedentes, deveria abstrair de sua análise judicial raciocínios que se voltassem a compreensões de ordem política, mas sim baseada apenas naquilo que existe, naquilo que vige na norma jurídica. Por outro lado, pessoal, claro, assim como o próprio ideal do positivismo jurídico, baseando-se no positivismo filosófico, Hans Kelsen ele queria aproximar tanto quanto possível o ideal de toda a ciência, ou seja, tornar o direito o mais objetivo e exato possível. Por quê, pessoal? Porque toda vez que alguém precisasse digamos assim, de uma prestação jurisdicional, a ideia é que se você buscasse através de um pedido, todos aqueles que repetissem o mesmo pedido, em tese, deveriam receber a mesma resposta. Tudo isso, pessoal, para garantir o máximo de segurança jurídica nas relações sociais. Essa é a ideia central, pessoal. Segurança jurídica nas relações sociais. Ou seja, eu tenho uma contenda e busco o judiciário. Da mesma forma, o meu colega tem uma contenda e busca o judiciário. Dessa forma, pessoal, tanto eu como ele, espera-se, obtém-se a mesma resposta. Se nossa contenda é igual, espera-se que nós obtenhamos a mesma resposta. Do contrário, vamos supor que eu obtenha uma resposta e ele, em um outro processo similar ao meu, encontre uma resposta diferente, nós teremos uma situação de insegurança jurídica. E era isso que a ciência buscava colmatar, ou seja, retirar do direito. Por isso, buscava-se, visava-se o máximo de objetividade e exatidão possível, tá certo? Por outro lado, pessoal, obviamente buscava Hans Kelsen separar rigorosamente a ciência jurídica da política. Juridicidade é uma coisa, politicidade é uma outra história. Ou seja,
Deixamos a política para as casas legislativas, para o procedimento antes da lei, antes da construção da lei. Ou seja, no momento em que a lei está sendo deliberada, que o projeto de lei está sendo traçado. Uma vez promulgado e publicado, não se fala mais em natureza política. A partir de agora, deve-se respeitar a norma jurídica enquanto vontade do povo, a norma jurídica enquanto existente, enquanto presente, enquanto apta à validade, à vigência e também à eficácia. Beleza? Pessoal, por fim, Hans Kelsen ele buscava também tornar generalizado o ideal de uma ciência objetiva do direito, objetividade, previsibilidade, segurança jurídica. Essas são as palavras de força no positivismo jurídico. Beleza? Então, para isso, pessoal, devemos compreender que entender o positivismo kelseniano é, sobretudo, entender que a norma jurídica ele é o princípio e o fim, é o começo e o fim de todo o sistema, de toda a compreensão jurídica. Ou seja, o que interessa ao estudioso do direito é estudar a norma jurídica. Tá certo, pessoal? Pois bem, dito isso, pessoal, nós concluímos a parte relativa ao positivismo jurídico. Mais uma vez, não significa dizer que nós esgotamos o assunto da prova. Não. A prova, ela abarcará muitos assuntos, mas essa aula certamente ajudará demais aqueles que forem fazer. Tá certo, pessoal? Então, avancemos. Um outro ponto que eu trago para vocês, e que vai ser cobrado também nessa prova, diz respeito à estrutura tridimensional do direito. Penso eu que nós não tivemos um espaço adequado para discutir essas pontuações em sala. Não tem problema, nós discutiremos agora, tá certo? Em havendo qualquer dúvida, vocês têm o meu e-mail, prof.magalhães@outlook.com. É um canal só para vocês, onde podem se seguir de dúvidas, sugestões, comentários, críticas. Fiquem à vontade, tá certo? Pessoal, e o que vem a ser a estrutura ou teoria tridimensional do direito? Pois bem, pessoal, já que estudamos por Miguel Reale ao longo de toda a nosso curso, não só Tércio Sampaio, mas também grande parte de Miguel Reale, então é interessante que nós trouxemos essa estrutura para a compreensão das nossas aulas. Então veja só, pessoal, Miguel Reale, um professor muito famoso aqui no Brasil, ele criou uma chamada teoria tridimensional do direito. Ou seja, uma teoria que pressupõe que uma análise em profundidade dos diversos sentidos da palavra direito é capaz de demonstrar 3 aspectos básicos que são compreensíveis, discerníveis em todo e qualquer momento da vida jurídica. Ou seja, são 3 aspectos básicos que podem ser abstraídos, que podem ser observados através da compreensão do direito. E quais seriam esses 3 aspectos básicos? Muito atenção ao que eu vou dizer agora, pessoal. Pois bem, o primeiro aspecto, e que nós devemos compreender que isso é comum em todas as normas, digamos assim, é comum em todo o direito, melhor explicando, é o aspecto fático. É o fato. Pessoal, o direito enquanto fato é o direito enquanto efetividade social e histórica. Fato. Por outro lado, temos o direito enquanto valor, que seria o aspecto axiológico. A axiologia diz respeito ao estudo dos valores. Axiológico, valor. O direito como justiça. Ou seja, temos o direito enquanto fato, dizendo respeito à sua efetividade social, à sua efetividade histórica, e temos também o direito enquanto valor, ou seja, o direito enquanto justiça. Por outro lado, temos também o aspecto normativo, que abarca o direito enquanto norma, ou seja, o direito como ordenamento e a sua respectiva ciência. Pessoal, Miguel Reale não necessariamente ele é um normativista kelseniano. Pelo contrário, ele traz outras pontuações que para ele são de grande importância. Percebam, o estudo do direito ele não é uníssono, não há uma única teoria para descrevê-lo. Então nós começamos a aula sobre o positivismo jurídico e agora vamos a uma outra teoria do direito que não necessariamente exclui a primeira, mas que traz um outro sentido para essa compreensão do direito, que basicamente seria a teoria tridimensional lançada pelo nosso Miguel Reale, tá certo? Então podemos dizer, pessoal, que a de mais importante dessa teoria é que o direito para Miguel Reale ele pode ser compreendido através do fato, do valor e da norma, ou seja, o direito enquanto efetivamente social
o direito enquanto valor de justiça e o direito como ordenamento com a sua respectiva ciência. Ou seja, fato, valor e norma. Esses são os três aspectos que formam essa teoria tridimensional. Fato, valor e norma. Tá certo, pessoal? Pois bem, dessa maneira, compreendendo através da compreensão, através das ideias lançadas por Miguel Reale, onde quer que haja um fenômeno jurídico, há sempre e necessariamente um fato subjacente. Ou seja, onde quer que haja o direito, sempre haverá um fato que deve ser levado em consideração. Ou seja, um fato econômico, que irá estimular uma norma que verse sobre a economia, um fato geográfico, que irá discernir através daquele território, pontuações através do território, ainda um fato demográfico, ou ainda de ordem técnica, enfim, é possível compreender o direito enquanto fato. Sim, sempre há um fato por trás do direito. Ou seja, trata-se de um valor que confere determinada significação a esse fato, inclinando ou determinando a ação dos homens, no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo. E, finalmente, uma regra ou norma que representa a relação ou medida que integra um daqueles elementos ao outro, o fato ao valor. O que eu disse aqui, pessoal, foi basicamente os três elementos. Existe o fato, que nós não podemos negar, ou seja, as circunstâncias históricas e sociais que acompanham a norma. Por outro lado, existe um valor que dá significação a esse fato. E, por fim, existe uma norma que volta-se a conciliar tanto o fato como o valor, ou seja, tornar legítimo aquela condição. Por isso, nós falamos em fato, nós falamos em valor e também falamos em norma. De modo que eles não são separados, mas sim coexistem numa realidade absolutamente concreta. Tá certo, pessoal? Ou seja, fato, valor e norma são elementos que se exigem reciprocamente, mas atuam como elos de um processo de tal modo que a vida do direito resulta da interação dinâmica e dialética dos três elementos que a integram. Ou seja, pessoal, podemos citar como seguinte exemplo. Podemos ter a compreensão da situação econômica do país. Nós temos um fato. Necessita-se de maiores impostos, como exemplo, de natureza social, por exemplo. Ou ainda, necessita de menores impostos para facilitar o empresariado. Imaginem um ou outro. Temos um valor. Temos uma circunstância que acompanha esse fato. E, por fim, temos a norma, que irá decidir se esses impostos serão aumentados ou se esses impostos serão reduzidos. É basicamente isso, pessoal. No direito, para Miguel Reale, envolve-se o fato, o valor e a norma. Beleza? Com isso, pessoal, nós encerramos o assunto correspondente à teoria tridimensional do direito, tá certo? Isso vai ser cobrado com grande peso na prova. Qualquer dúvida, o meu e-mail está lá à disposição, tá certo? Por outro lado, pessoal, existe um outro tema que nós não devemos deixar de lado, correspondente às fontes do direito. O que vem a ser as fontes do direito? Pois bem, pessoal, nós sabemos que por fonte do direito designam-se os processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia no contexto de uma estrutura normativa. Pessoal, vale lembrar que a concepção de fontes do direito que eu vou trazer aqui na aula também é uma concepção de Miguel Reale. Ela pode fugir um pouco das demais concepções de outros livros, mas que se adequa àquilo que nós estudamos em sala. Tá certo? Ou seja, o direito ele se manifesta como ordenação vigente e eficaz através de certas formas. Para tanto, pessoal, nós devemos levar em consideração que na ideia de fontes do direito, ou seja, aquilo que dá vida, aquilo que dá raiz, de onde parte o direito, podemos compreender, sob a ótica de Miguel Reale, 4 fontes, ou ainda 4 formas de poder que dão vida e que trazem ao cenário odierno, que trazem ao mundo fenomenológico a compreensão do direito. E quais seriam essas fontes, essas formas de poder? Pois bem, a primeira delas, pessoal, é o processo legislativo. Ou seja, o poder legislativo, os nossos representantes, seja na Câmara Alta ou Câmara Baixa, seja ainda através das câmaras municipais ou estaduais,
através das Assembleias Legislativas, nós temos o Poder Legislativo enquanto expressão do poder, que se conforma através da lei. Os representantes do povo, através do encargo que lhe é concebido, através do mandato, passam a votar as normas que entrarão em vigor e que passarão a cobrir o campo social. Ou seja, o processo legislativo é, portanto, uma das fontes do direito. Por outro lado, pessoal, nós temos os usos e costumes jurídicos. São circunstâncias que exprimem o poder social e que embasam o poder decisório anônimo do povo. Ou seja, são costumes, são normas reiteradas que, embora não estejam, digamos assim, apregoadas em um diploma legal, elas existem e possuem toda a sorte de eficácia e possuem toda uma aceitação por parte da sociedade. Ou seja, são circunstâncias que persistem no mundo jurídico. Por outro lado, pessoal, temos também a jurisprudência, ou seja, o entendimento formatado através do Poder Judiciário, através de decisões reiteradas e que basicamente se observa através de uma sucessão harmônica de decisões, uma sucessão harmônica de pontuações realizadas através dos magistrados. Ou seja, o entendimento das cortes, o entendimento dos órgãos jurisdicionais também devem ser considerados como fonte do direito. Isso é uma plena verdade. Se nós considerarmos, por exemplo, o direito do trabalho, através das orientações jurisprudenciais, através das súmulas, certamente teremos a jurisprudência como uma grande fonte do direito. Não só no direito do trabalho, mas também em outras searas, praticamente todas do campo jurídico, tá certo? E por fim, Miguel Reale traz também o poder negocial, ou seja, a autonomia da vontade, que lá no direito das obrigações é basicamente uma das fontes do direito das obrigações, e que aqui, para Miguel Reale, também é considerada como fonte do direito, ou seja, o ato de vontade, a fonte negocial, a expressão da autonomia da vontade. Eu não assino um contrato se não tiver interesse em participar dele. Eu não trato com ninguém se eu não tiver interesse em participar. Por outro lado, se eu quero adquirir um automóvel, eu buscarei uma concessionária e pactuarei pela compra do automóvel. Ou seja, nós, cidadãos, temos o interesse ou não de participar de negociações, de exprimir a nossa vontade. E como a lei, basicamente, como o contrato faz lei entre as partes, se tomarmos uma expressão mais liberal, pacta sunt servanda, logo, a fonte negocial, ela também deve ser considerada como fonte do direito. Beleza, pessoal? Pois bem, com isso, nós avançamos para a última parte da nossa aula, uma aula curta, deve chegar a mais ou menos entre 30 e 35 minutos, onde nós observaremos, por final, a compreensão dos atributos da norma jurídica sob a ótica do pensador italiano Norberto Bobbio. Tá certo? E basicamente, pessoal, esse estudo chega a ser bem mais simples e mais fácil do que os demais. Nós podemos dizer que para Norberto Bobbio existem 3 problemas que devem ser levados em consideração diante do estudo do direito. Então, para eles, o primeiro problema seria o problema da justiça. O segundo, o problema da validade. E o terceiro, o problema da eficácia. Pessoal, qual seria para Norberto Bobbio o problema da justiça? Pois bem, o problema da justiça nada mais é, pessoal, do que o problema da correspondência ou não da norma aos valores últimos ou finais que inspiram um determinado ordenamento jurídico. Pessoal, lembrem-se, Norberto Bobbio, ele é um autor de grande influência no positivismo jurídico, mas ele não é um normativista tal como Kelsen. Embora beba de suas fontes, podemos dizer que Norberto Bobbio também considera importante o estudo da justiça, circunstância que para Hans Kelsen não era. Tá certo, pessoal? Então, vê-se também de grande importância estudarmos também o problema da justiça sobre a ótica do pensador Norberto Bobbio. Então, para Norberto Bobbio, o problema da justiça é o problema da correspondência ou não da norma aos valores últimos ou finais que inspiram um determinado ordenamento jurídico. Para ele, esses valores devem ser levados em consideração. Então, se você estuda o direito, você precisa também estudar a justiça. Essa norma é justa ou é injusta? Essa norma corresponde a uma realização para a sociedade ou ela corresponde a algo de ruim para a sociedade? São discussões que podem ser travadas. Então, pessoal, aqui
O próprio Norberto Bobbio, ele leva em consideração que não existe um ideal de bem comum idêntico para todos os tempos. Isso é óbvio. O que é justo hoje pode não ser justo amanhã, e o que foi justo ontem pode não ser justo hoje. Porém, para Norberto Bobbio, ainda assim, basta constatar que todo ordenamento jurídico ele persegue certos fins. E também aquele que se observa, aquele observador, ele deve também convir que os fins pelo qual o ordenamento jurídico deve seguir, eles já apresentam os valores e cuja realização o legislador, mais ou menos conscientemente, adequa e dirige sua própria obra. Ou seja, a norma jurídica ela tem uma finalidade. E essa finalidade, acredita Norberto Bobbio, pode estar atrelada ao ideal de bem comum, que basicamente corresponde à justiça. Tá certo, pessoal? Ou seja, podemos dizer que pensar sobre o problema da justiça ou não de uma norma equivale a pensar sobre o problema da correspondência entre o que é real e o que é ideal. Por isso, o problema da justiça se denomina problema deontológico do direito. Problema deontológico do direito. Pessoal, o que eu estou querendo dizer? Pensar em justiça é pensar se essa norma corresponde ou não aos valores que inspiram o ordenamento jurídico. Todos nós temos um senso de justiça na nossa mente. Todos nós temos uma compreensão do que é justo e do que é injusto. Essa compreensão ela pode variar para alguns e para outros. Porém, há um senso comum que existe em toda parte. Todos nós sabemos, basicamente, existem certos delitos que apresentam uma grande carga valorativa, como, por exemplo, o delito de homicídio. Ou seja, em sociedade alguma, pelo menos não nas sociedades onde vige um Estado Democrático de Direito, é justificado ou é permitido, pelo menos, ao menos que se comprove toda uma relação sistêmica para tanto, a ideia do homicídio. Ou seja, é permitido em alguns lugares? Sim. Seja como pena de morte, coisa que não é muito comum no mundo ocidental, se restringindo apenas a alguns estados norte-americanos, ou ainda a possibilidade de morte diante de uma relação de guerra, diante de um nível de guerra. Ou seja, são circunstâncias à parte, que basicamente excluem, digamos assim, o delito de homicídio e sua proibição absoluta. Porém, pessoal, simplificar um pouco essa ideia, basicamente, sociedade alguma aceita que alguém seja simplesmente assassinado só porque outra pessoa não gosta dele, ou só porque os governantes não possuem interesse pela manutenção da vida daquela pessoa. Então, essa é uma ideia que, de fato, nós não podemos deixar de levar em consideração. Ou seja, existem valores que são comuns ao ordenamento jurídico e que expressam os valores daquela sociedade. Isso, para Norberto Bobbio, é que é o problema deontológico do direito. Ou seja, isso, para Norberto Bobbio, é que é a justiça. Beleza, pessoal? Continuando, podemos também levar em consideração o problema ontológico do direito, ou seja, o problema da validade. Pessoal, para Norberto Bobbio, o problema da validade é o problema da existência da regra enquanto tal, independente de valor, se ela é justa ou não. Nesse caso, pessoal, pensar a validade é pensar se a norma existe ou se ela não existe no ordenamento jurídico. Ou seja, se o problema da justiça se resolve com um juízo de valor, o problema da validade se resolve com um juízo de fato. Ou seja, aquele que busca encontrar a validade em uma norma jurídica, ele deverá observar se essa norma existe ou não. Ou seja, se ela está vigente, se ela persiste no direito ou se ela não existe. Então, pessoal, se falamos em norma jurídica, necessariamente falamos em validade, ou seja, uma norma que se encontra apta diante do sistema, não só como apta a gerar efeitos, e aí nós podemos compreender como validade, como eficácia também, assim como também uma norma que, de fato, pode ser compreendida dentro do direito, ou seja, ela existe. Organismos aptos a torná-la real, aptas a torná-la válida, assim o fizeram. A Casa do Povo, a Câmara Legislativa, votaram essa norma, votaram essas ideias, e então ela foi promulgada e publicada
ela é uma norma jurídica. Ela existe no ordenamento jurídico. Não é um projeto de lei, não é uma norma que foi revogada, não. Nós estamos tratando de uma norma que existe. Ou seja, a norma é válida se ela existe no direito, independente se ela é justa ou não. E por fim, pessoal, para fechar essa aula revisória, bem corrida por sinal, Norberto Bobbio lança o problema da eficácia. E o que iria ser o problema da eficácia, pessoal? Para ele, a eficácia de uma norma é um problema de ser ou não ser seguida pelas pessoas a quem é dirigida, ou seja, os chamados destinatários da norma jurídica. E no caso de violação, ser imposta através de meios coercitivos pela autoridade que a evocou. Pessoal, nesse sentido, para Norberto Bobbio, a eficácia ela abarca o problema de dizer se essa norma é ou se não é seguida pelas pessoas a quem ela é dirigida. Ou seja, pessoal, se há um respaldo social, essa norma é seguida ou ela não é? As pessoas o fazem sabendo que essa norma existe. Elas o fazem através do respeito a essa norma ou elas simplesmente desrespeitam e desconsideram que essa norma persiste no plano do ordenamento jurídico? São debates da ordem da eficácia. Ou seja, não é porque a norma necessariamente existe que ela necessariamente terá eficácia. Não é porque a norma vige que necessariamente ela será seguida. Então esse é um problema muito discutido por Norberto Bobbio, ou seja, o problema da eficácia do direito. Para tanto, pessoal, limita-se o pesquisador a constatar que há normas que são seguidas universalmente de modo espontâneo e outras que são seguidas na generalidade dos casos somente quando estão providas de coação. É dizer, algumas normas são seguidas espontaneamente e outras precisam de uma coercitividade para poder ser seguida. Precisa de uma punição para aquele que não as cumprir. Tá certo, pessoal? A partir desse entendimento, podemos compreender, pessoal, que o estudo que se volta a estudar a eficácia na norma jurídica, basicamente, é o problema fenomenológico do direito. Ou seja, trata-se de uma investigação para averiguar a eficácia ou a ineficácia de uma norma. Isso é o que nós chamamos de problema fenomenológico do direito. Tá certo, pessoal? Com isso, fechamos a nossa aula revisória. Cumpro aqui o prometido. Fechamos em mais ou menos, como eu comentei, 37 minutos, mais ou menos, 38, 39. E então, me coloco à disposição de vocês para responder os e-mails. Vocês também possuem o meu número de WhatsApp. Podem mandar mensagem a todo momento. Eu não me preocupo. O papel do professor ele não se extingue com o encerramento da aula. Pelo contrário, ele persiste ao longo de toda a vida. Tá certo, pessoal? Com isso, eu desejo para vocês um bom feriado, um bom descanso, bons estudos e um excelente prova final. Beleza? Grande abraço!